Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje falando sobre a importância do estudo da Bíblia. Você tem Bíblia na sua casa? Já se dedicou a estudá-la? Hoje nós vamos comentar sobre esse assunto. Para conversar conosco, Calcide Sarroris, nosso companheiro que é um estudioso da Bíblia e do Evangelho de Jesus. Você acompanha ainda o quadro Tira Dúvidas com Elzi e Elzita, a dica de leitura, o momento cultural e muito mais. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Olá! Hoje nós recebemos mais uma vez para um bate-papo Calcide Sarroris, o nosso amigo estudioso da doutrina espírita, falando sobre a importância do estudo da Bíblia. Calci, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. É importante estudar a Bíblia? Não é importante, não. É essencial. Na Bíblia a gente encontra todas as orientações por dia a dia. Se você pegar a Bíblia e espremer ela todinha, você vai encontrar 3 pessoas. Eu, o próximo e Deus. Não tem outro. Eu, o próximo e Deus. A Bíblia é o modo de como a gente lidar com o próximo e como a gente se relacionar com Deus. Então, daí a ser essencial, porque relacionar com o próximo é um negócio que a gente faz o tempo todo, né? Um grande filósofo, Jean-Paul Sartre, materialista, coitado, mas ele dizia que o inferno é o outro. E é mesmo, o inferno é sempre o outro. Sartre estava falando aí da questão da relação com o outro, não é? E a Bíblia é o repositório, né, de todo o ensinamento desse relacionamento com o próximo. Daí porque é essencial. Mas, às vezes, Calci, nós observamos que algumas pessoas até tentam, leem a Bíblia, insistem nessa leitura, mas têm muita dificuldade em compreendê-la. Como compreender o que realmente aqueles ensinamentos querem nos dizer? Em primeiro lugar, a sugestão que se dá. Comece pelo Novo Testamento. São os ensinos de Jesus. A agregação do Velho Testamento com o Novo Testamento foi coisa da Idade Média. Pedro colocou-se radicalmente contra fazer essa junção, porque o Novo Testamento é a nova proposta de vida, não é? Então, a gente sugere sempre, porque tem gente que quer começar lá pela Gênese, e aí se perde no Deuteronômio, no número, fecha o livro e acabou, né? Comece no Novo Testamento, comece com Jesus, porque de Jesus para cá é que a revelação se faz de maneira mais clara, mais tranquila, não é? Veja os 4 evangelistas, né, as orientações que eles dão. Eu concordo que o evangelho de João é um evangelho bastante hermético. Penso até particularmente, nunca li isso em lugar nenhum, mas o meu sentimento é de que é um evangelho lá para meados do 3º milênio, para a gente começar a entender várias informações que estão ali. Mas tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, né, que a gente pode começar a estudar, a ler, a verificar e tentar colocar em prática aqueles ensinamentos que lá estão. É possível, sim, né? Começando pelo Novo Testamento fica mais fácil. Se quiser começar pelo Velho Testamento, apronta tempo, apronta disposição, porque você vai ter uma caminhada bastante longa pela frente. Vale a pena? Vale. Mas eu acho que nem todos têm esse tempo todo para poder fazer esse mergulho, né, desde o Velho Testamento. Sugerimos, então, que se inicie pelo Novo Testamento. Você acredita que talvez o hábito que alguns de nós temos de estudar em grupos com outras pessoas podem também auxiliar esse processo de compreensão? É extraordinariamente bom que se faça assim.
porque quem nos ensina isso é Pastorino. Os ensinos de Jesus são igual elástico. Cada um estica do jeito que pode e do jeito que quer. Então não existe uma interpretação. É essa e mais nenhuma. Todo mundo interpretar diferente está errado. Não, não é. Os ensinos de Jesus são tão formidáveis que permite a gente esticar conforme a nossa compreensão hoje. Pode ser que amanhã a gente mude, a gente vai esticar de maneira diferente, mas hoje a visão que a gente está tendo é essa, não é? Daí a importância do estudo em grupo, porque aí você tem a diversidade de interpretação como se tem hoje com as diversas religiões. São simplesmente grupos de estudo dando interpretação diferente. Eles estão errados? Não. Eles estão dando a interpretação conforme a visão, o entendimento que eles adotaram. É importantíssimo o estudo em grupo para que a gente tenha uma abrangência maior na interpretação do texto. Muito bem, nós estamos conversando hoje sobre a importância do estudo da Bíblia. Você estuda a Bíblia? Nós vamos para um breve intervalo, mas antes você confere qual foi a dúvida dessa semana com Euzi e Euzita. Nós voltamos daqui a pouquinho. Olá, você está no Tira Dúvidas do Encontro Fraterno. Você manda suas questões e nós tentamos respondê-las através da pesquisa no Evangelho de Jesus, nas obras da codificação, nos clássicos da doutrina, nas psicografias idôneas de inferência e de revelação que abrilhantam o nosso movimento espírita. Vamos ver. Euzi, surgiu uma questão. Por que eu vejo vultos? Olha que maravilha! Você não vai pensar que isso é uma coisa sobrenatural, porque é absolutamente natural. Todos nós somos médios, só que alguns são ostensivos, que têm esta capacidade mais especificada. Então, é o seu caso. Você é capaz de enxergar além, nesse mundo etéreo, que todas as pessoas não conseguem ver de uma maneira geral. Então, você vai verificar que você poderá fazer uma aferição de que a sua capacidade de ver um outro mundo é para lhe despertar a condição de querer se aperfeiçoar, porque nós vivemos numa dinâmica, estamos aqui hoje, somos os personagens da nossa história de vida, mas certamente amanhã somos o mesmo ator ou atriz, mas com cenário diferente. Então você já está sendo avisado de que existe este mundo imaterial ou numa outra espécie de matéria. Parabéns, faça disto um trabalho de estudo, procure certificar-se. Através do livro dos médiuns você vai ter muitos esclarecimentos sobre este fenômeno, mas ele acontece para o seu supremo bem, tenha certeza disto. Pois é, se você não tomou nenhum químico que tirou a sua capacidade de estar sóbrio, se você não está passando por nenhum problema de saúde, então, meu amigo, minha amiga, realmente você é médium. Você está ostentando a faculdade de percepção numa outra dimensão. Você tem mediunidade de vidência. Procure esclarecer-se. E lembre-se, Deus dá a mediunidade aos bons para que perseverem no bem e aos maus para que se corrijam. Na verdade, mediunidade ostensiva é fatalidade evolutiva. Chegou a hora de mudar. Ok, veja então que você acabou de assistir a mais um Tira Dúvidas do nosso Encontro Fraterno. Na telinha, o e-mail para que você mande suas dúvidas. tiraduvidas@feego.org.br. Até a próxima. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e
garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje falando sobre a importância de estudarmos a Bíblia. Conversando conosco, Calci de Sá Roriz. Calci, no meio espírita principalmente, nós observamos que o estudo da Bíblia não é uma prática muito comum. Poucos são aqueles que se dedicam a estudar a Bíblia. Alguns até dizem que não fazem porque já estudam o Evangelho segundo o Espiritismo. É a mesma coisa? O estudo de um substitui o estudo do outro? O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, você está estudando a Bíblia, meu amigo, né? Não há problema, não. Pode ler lá, bacaninha, bonitinho. Agora, eu acho que tem um detalhezinho aí que a gente precisa observar. O brasileiro, em geral, não é o espírita, não. O brasileiro, em geral, lê muito pouco. Não lê nada. Você pode olhar aí na rua e faz uma pesquisa na rua. Meu amigo, quantos livros você já leu esse mês? Ele não leu nenhum a vida toda, né? O brasileiro, ele ainda tem essa carência, não é? Da leitura e tal. Então, isso, evidentemente, se reflete também na Bíblia, nos textos bíblicos e até mesmo no Evangelho, nas obras básicas, né? Eu costumava dizer, há alguns anos atrás, que eu falava assim, Kardec, e esse tão elogiado e tão pouco conhecido de todos nós. Porque o espírita, e a maioria dos espíritas são brasileiros, o brasileiro lê pouco, o espírita lê pouco. Então, não é que o brasileiro tenha assim, algum arrepio com relação a textos bíblicos, não, porque a gente observa nas palestras que a gente faz, quando se toca o nome de Jesus, quando se fala de uma passagem, a gente vê que os olhos todos acendem, né? Cria algo diferente, né? Então, o brasileiro, sim, ele tem uma sede de conhecimento dos ensinos de Jesus muito grande. Agora, por ler pouco, se limita muitas das vezes apenas à palestra e tal, ou a um trechozinho do Evangelho e tal, lê aquele trechozinho, faz a prece e pronto, acabou. A gente convida os companheiros sempre, e grupos de estudo é bom por conta disso, porque incentiva a estudar mais, a lerem e a pensar qual é a interpretação que eu posso dar. Interprete aí, meu amigo. Pega uma passagem e bota a cabeça para funcionar. O que a gente pode tirar de moral, de bom, nesse ensinamento? Qual é a minha visão a respeito? A visão que você tirar, se você tirar uma conclusão boa, bacana para você, que te traga algo de bom, essa interpretação está absolutamente correta. É esse chamado do estudo dos textos bíblicos que a gente tem se debatido para que cada um faça a sua interpretação e tal, e encontre consolação, encontre exortação, encontre orientação para a sua vida. Calci, você falava agora há pouco que o brasileiro não tem o hábito da leitura, não é? E isso é comprovado realmente aí nas pesquisas. No entanto, é curioso que a Bíblia é um dos livros mais vendidos e tem uma venda excepcional. Será que nós podemos entender com isso que muitas vezes nós compramos a Bíblia para termos em casa como se fosse um amuleto ou algo que nós precisamos ter, mas que não necessariamente nós vamos fazer o bom uso dela? Você pode ver que a maioria dos livros são magrinhos, né? Ou seja, livro pouco lido. Né? Lido que é muito consultado, ele engorda, ele fica gordo, ele fica inchado de satisfação porque ele está sendo útil a alguém. Né? Livro da cristaleira fica ali preso ali, ninguém mexe, não pode nem olhar. Ou então a pessoa compra assim um negócio bonito para botar o livro, bota a Bíblia lá e abre, né? Numa passagem, mas fica ali
Passa uma encarnação, passam 2, 3, e a obra está ali e ninguém nunca leu. Então, muitas das vezes é só para demonstração mesmo. A gente não precisa dessas Bíblias grandiosas, enormes. Tem muita Bíblia boa, aí baratinho, que a gente pode comprar e serve de análise, serve de estudo. O importante é não se perder esse ensino, nós não perdermos a oportunidade, melhor dizendo, desses ensinos extraordinários de Jesus. Não é? Você falou também aí sobre essa questão das diversas interpretações que cada um pode ter ao estudar, ao ler a Bíblia. E isso é muito interessante porque nós ouvimos já de algumas pessoas, principalmente de determinadas denominações religiosas, que dizem o seguinte: não, eu não preciso me preocupar em interpretar, porque o meu líder religioso já faz isso por mim. O que dizer para essas pessoas? Eu lamento, né? Mas se Deus deu cabeça para todo mundo, é para a gente usar, não é? Então, a gente, quando vai pela cabeça do outro, se o outro der cabeçada, o problema vai ser seu, não é? Não é bem assim, né? Jesus disse para os seus discípulos: tudo que eu sei eu ensinei. Já não vos chamo de discípulos, mas meus amigos. Então, o próprio Jesus, ele, ao final da sua missão, ele reúne os 12 discípulos e diz: vocês são meus amigos. Quer dizer, Jesus passou agora, se virem, vocês estão com o ensinamento aí, está tudo aí na mão de vocês. Eu acho que a questão passa por aí. Quando você falou, me deu ideia assim, de uma igreja evangélica, não é? Que tem o pastor e tal, mas a gente encontra no movimento espírita também a figura do mentor, né? Que é um espírito que vem, que se manifesta. Quer dizer, ali ninguém tem mente, é todo mundo dementado, precisa de um mentor, precisa de alguém para dizer que hora que varre a sala, que hora que isso, que hora que aquilo. Os espíritos superiores têm mais o que fazer. Não estão aí para ficar dando orientaçãozinha boba. Foi por conta disso que Moisés, está lá em Deuteronômio 18, proibiu a comunicação com os espíritos. E Moisés, em Números capítulo 11, ele faz uma reunião mediúnica. Então, o que ele proibiu é exatamente a comercialização, a banalização, né? Quando a gente terceiriza a responsabilidade da nossa vida para outro, nós estamos banalizando a capacidade que Deus nos deu de pensar, de agir, de decidir. É preciso que a gente desperte para isso, não é? Bom, nós vamos novamente para um breve intervalo, mas antes você confere a dica de leitura da semana. Daqui a pouquinho nós voltamos. Olá, dica de livro para você. Paulo, um homem em Cristo. Autoria de Rui Kremer. Traça a importantíssima vida de Paulo de Tarso desde a sua educação. Desde menino, aprendendo com o seu pai o texto do hoje chamado Velho Testamento, que todo fariseu, todo doutor da lei era chamado a estudar. E a sua grande viagem, a viagem que Paulo de Tarso faz em direção ao cristianismo, a sua mudança e o trabalho que teve após. Se você quiser saber sobre Paulo de Tarso, este livro é imperdível. É uma obra de fôlego de Rui Kremer, que pegou para mais de 30 obras no mundo inteiro que falam sobre Paulo de Tarso. Vale a pena, é uma obra extraordinária. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia.
facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta hoje falando sobre a importância do estudo da Bíblia. Conversando conosco, Calci de Sarroris. Calci, voltando ainda a essa questão do pouco hábito de leitura. Nós também observamos, as pesquisas têm mostrado, que os livros que tratam dessa temática espiritualista, de forma geral, estão sempre entre os campeões de venda nas grandes livrarias. Ou seja, as pessoas estão interessadas pelos assuntos transcendentais relativos ao espírito, à espiritualidade. No entanto, nós observamos que, dentre esses, os livros que têm uma aceitação maior, que vendem muito, são os romances. Será que... Por que isso acontece? Por que nós temos essa dificuldade, às vezes, de nos concentrarmos em obras mais densas e preferimos as obras que, embora tenham o seu valor, não trazem tudo aquilo que nós precisamos? Você começou a falar, eu me lembrei de uma parábola, e parte da semente caiu em terreno pedregoso, e não tinha umidade, cresceu, mas a plantinha morreu porque não tinha profundidade. Todos nós procuramos área de conforto. Pensar, meditar, às vezes cansa, dói, não é? Então, o romancezinho que nos leva às lágrimas, nenhuma crítica ao romance, nenhuma. Mas o romance, apenas para nos levar às lágrimas, né? E pronto, acabou, fechou o livro, vamos continuar, porque a vida é dura e o negócio, aqui fora o negócio é outro, não está atingindo o objetivo. Se quando a gente chega às lágrimas, é para molhar o coração, para ver se a sementinha que foi lançada, ver se ela germina e permanece, né? É para fazer com que está embutido uma proposta de renovação, né? A gente, quando chora, a gente chora porque o sentimento nos levou a isso. Ótimo, bacana, nós temos sentimentos, né? Agora está na hora de aplicar isso verdadeiramente nos momentos que tem que ser aplicados, né? O romance ele tem esse papel, né? Quem sabe lá adiante e tal, né? Quem se comoveu com um romance tal, olha, esse negócio aí é bacana, é bonito, vou me aprofundar. E aí começa a estudar tal, se aprofunda. Então o romance ele tem o condão do toque, né? Ele dá o toque na pessoa. Olha, existe algo bacana, bonito, né? Para você agir, né? Tem gente que fica levando o toque o tempo todo, passa essa encarnação, né? Deixa para a próxima, na próxima, adiante, né? Ela vai conseguir se aprofundar, meditar e aplicar. Calci, mas mesmo entre os romances, nós temos conhecimento daqueles que trazem realmente um ensinamento, como, por exemplo, os romances de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier. Nós vemos aí, então, realmente aquela obra que, embora seja romanceada, tem um grande conteúdo bem aprofundado sobre o Evangelho de Jesus. É isso. Sem dúvida. Essas obras de Emmanuel, e a gente destaca aí Paulo e Estevão, há informações lá extraordinárias, né? Que somente agora que os estudiosos da Bíblia estão confirmando algumas informações de Emmanuel. Por exemplo, ele diz que o primeiro evangelho é o de Mateus, escrito no ano 35. Mas até então o evangelho mais antigo era considerado o de Marcos. Sempre foi, todas as obras aí de estudos da Bíblia, você pode, está lá, o Evangelho de Marcos. Agora, recentemente, tal, é que descobriram, não, é o de Mateus. Então, a gente verifica a importante obra
de Emmanuel, e eu citei uma só de Paulo Estevão, em todas as demais informações extraordinárias, e informações históricas. Então, são obras, são romances, faz a gente chorar, fazem, e muito, não é? Mas trazem uma bagagem de conhecimento que é um negócio. Não é? Quem quer saber da vida dos cristãos logo após a crucificação de Jesus, não pode deixar de ler Paulo Estevão, que é um livro que simplesmente complementa Atos dos Apóstolos. Né? Explica muita coisa. A gente lê Atos dos Apóstolos, é um livro muito sintético. Você lê, você fica sem entender. Pois é, Paulo Estevão vem e dá o recheio todinho, dá a complementação todinha dessa obra magnífica, Atos dos Apóstolos, que é o que aconteceu com os cristãos nos primeiros anos após a crucificação do Cristo. Então, é romance? É, mas é histórico e é muito importante. Não só Paulo Estevão, como todas as demais obras, os chamados romances históricos de Emmanuel, 50 anos depois, não é? Há 2000 anos, Renúncia. Né? E Ave Cristo. Ave Cristo, que são obras extraordinárias. Sem falar também das demais obras de Emmanuel, não é? Nós temos a coleção Fonte Viva, que também auxiliam bastante na compreensão do Evangelho de Jesus. Mas, Calci, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós agradecemos mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E nós agradecemos a você que nos acompanha todas as semanas. Você fica ainda com o Momento Cultural e o programa vai se encerrando. Desejando a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e até semana que vem. Nasceu em Pedro Leopoldo um ser iluminado, trazia em sua bagagem difícil missão, complementar a codificação kardeciana e consolar sem distinção a todos seus irmãos. Teve infância tão difícil que causava pena, machucado, maltratado, sofria humilhação. E quando reclamava a ausência da sua mãezinha, corria para seu quintal para ver Maria João. Espiritual, ela orientava, dizia pra ter paciência em sua aprovação. Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Os últimos serão os primeiros, não tenha medo não. Exemplo de verdadeiro